Introdução à Programação para Web, segunda unidade. Professor Charleno Pires. Bom, a gente vai começar agora a mostrar para você como é que surgiu essa questão da internet, de onde vem a internet, né? Mostrar a história da internet, mostrar os padrões, mostrar, enfim, tudo que rege a internet. Nessa unidade aqui a gente vai ver bem a história da internet. A internet, o que é a internet? A internet é um grupo de computadores conectados através de uma rede, né, que por conta de um protocolo falam a mesma língua. É ideal que eles falem a mesma língua para que não tenha, por exemplo, um computador chinês falando de um jeito, o computador americano de outro jeito, o computador europeu de outro jeito. Então, se criou um formato único e todo mundo, para conectar o seu computador na rede, segue essas regras básicas aí. Então a gente vai ver como é que funciona isso. Bom, o primeiro passo é saber que a internet ela vem desde os anos 50. Nos anos 50, o exército americano querendo fazer a conexão entre alguns pontos para poder as universidades americanas, para elas poderem estar ajudando eles a chegar a determinados resultados, porque naquela época havia uma guerra enorme entre os nazistas, então os americanos entraram e aí foram lutar contra os nazistas e precisavam lutar contra... precisavam de dados, né? Trabalhar em cima de vários dados para poder estar vencendo essa guerra. Então eles criaram uma rede de computadores. Os computadores naquela época eram os mainframes, eram computadores gigantes, computadores de quase um andar de altura. E esses computadores gigantes eles precisavam conectar um no outro e criaram essa rede de conexão aí. Essa rede começou conectando 5 universidades e então foi aumentando. Essa rede avançada de pesquisas, ali chamada de agência, passou a se chamar ARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. Dessa ARPA, ela criou depois a ARPANET. A ARPANET era focada em networking. Networking, se traduzir literalmente, significa rede, né? A ARPANET ela conecta as universidades americanas para promover a pesquisa migrando sua rede para o protocolo TCP/IP. Nos anos 50, o que ele quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, antes, para elas se conectarem, elas tinham um protocolo de segurança lá, que foi criado pelo exército americano, e esse protocolo, depois, para não se conhecer o protocolo do exército, se criou um protocolo que fosse mais aberto para que as universidades americanas pudessem estar usando. Nos anos 70, um camarada chamado Ray Tomlinson inventa o e-mail, né, incorporando ao ARPANET, visando enviar mensagens pela rede distribuída. E ele criou essa ideia de usuário@host, ou seja, o usuário o domínio, por exemplo, charleno@yahoo, charleno@ifp, enfim, esse o domínio se torna padrão para os e-mails. Então, desde os anos 70 que e-mail existe, foi criado por esse senhor aí, Ray Tomlinson, que ele inventou o e-mail e incorporou ele ao ARPANET. Então, o ARPANET começou com um protocolo TCP/IP, que a gente vai ver mais para frente, e já depois incorporou o protocolo de redes e foi criando outros protocolos de acordo com a necessidade. Então, tá aí o protocolo, como eu estava falando, TCP/IP. O protocolo TCP/IP é um protocolo de rede. Então, você tem que imaginar que a internet ela é feita de vários computadores interligados. E ele se tornou padrão, constituindo a internet, que a gente conhece hoje. A internet ela é formada por esse protocolo, é esse protocolo que liga um computador a outro, ou um computador a vários outros computadores. E a internet, esse termo internet, ele veio da abreviação de Internetworking. Porque Internetworking, ou seja, era uma rede interna, de interna, networking, rede, né? Uma rede interna lá deles, só das universidades,
que depois todo mundo sabe que ela se tornou pública, todo mundo passou a usar. Eu digo que todo mundo sabe no sentido de que você está usando a internet, inclusive para aprender agora sobre a própria internet, né? Então TCP significa Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle de transmissão. Então, transmissão de quê? De dados. Quando você faz uma solicitação de um site na internet, você está fazendo uma solicitação de dados. Você está enviando dados, solicitando, e aqueles dados estão voltando para você depois de solicitado. E ele é enviado como? Através do IP, tá? O Internet Protocol, protocolo de internet, onde cada máquina tem um IP. Cada máquina é identificada por um número. Então, cada máquina que entra na rede, ela ganha um número para poder estar participando dessa rede. E o que é o TCP/IP? Se você observar bem, tem várias camadas. Então isso é como acontece de um lado para o outro. Se você observar ali a camada application, a camada de aplicação, aquela camada ali é a camada em que você está usando o site. Então, você faz uma solicitação de um site, ele começa nessa camada da aplicação. Depois ele vai para a de apresentação, então ele vai descendo essas camadas todas. Do outro lado, ele faz o contrário, ele vai pela física, data link, network, vai subindo do outro lado. Então, isso é o que acontece nos bastidores. Quando você pede uma página de internet, quando você está lá, você abre o browser, né, abre o navegador de internet, e você digita www.globo.com, você está fazendo o que com isso? Você está, na realidade, você está fazendo uma busca de um site, você está fazendo uma requisição, você está fazendo uma solicitação, e essa solicitação é um dado, ele vai lá no servidor e diz, olha, eu quero esse site, e aí o servidor monta o site e manda de volta ao site, dentro desse protocolo TCP/IP aí. Na realidade, a internet em si, ela é feita em cima do protocolo de TCP/IP, mas o protocolo de conexão da internet é o HTTP, que você inclusive já viu, quando você digita, você tem lá do ladinho, do lado esquerdo, o HTTP //www e o nome do seu site. Esse protocolo HTTP é o protocolo de internet. Verdadeiramente o protocolo de internet. O de TCP/IP ele é o protocolo de comunicação. Quem criou a internet foi esse camarada bem aí, o Tim Berners-Lee. É uma cara de maluco, né? Pois ele é um maluco que construiu essa ideia da internet, tá? Então, Tim Berners-Lee cria o www. O que é o www? É o World Wide Web, né? Que quer dizer a internet para todo mundo. Então, esse cara ele era da CERN, que é uma organização europeia para investigação nuclear, e ele cria o projeto de hipertexto, permitindo que as pessoas trabalhassem em documentos interativos, onde se podia clicar num link, ou seja, surge o HTTP. A internet, ela em si, foi criada para suprir uma necessidade nossa. As pessoas tinham necessidade de enviar um documento de um lado para o outro. Então, para suprir essa necessidade desses documentos, se criou a internet, para que pudesse ser enviado. Inclusive, hoje, a ideia de documento, o próprio HTML em si, é um documento que você envia de um lado para o outro. A página, qualquer página que você acessar, é um documento, né? Para o computador, ele entende aquilo como um documento. Então, só que é um documento onde você tem o hipertexto. O que é o hipertexto? É o link. Quando você clica no link, aquilo vai para algum lugar. Ou seja, é como se fosse um papel em que você tem um texto ali e você pode clicar nesse papel e ele vai abrir um novo papel. Então isso é que é bacana da internet, porque você tem vários papéis em que você consegue interagir com ele. Você clica ali e vai para o outro papel, né? E aí tá o HTTP, que é o ator, o camarada aí que foi criado aí nos anos 80, que significa Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, um documento que vai lá, que tem um hipertexto.
como eu falei, o hipertexto ele é um link, né? Uma palavrinha lá em que você clica e ele vai para algum lugar. Então, esse aí é um protocolo de comunicação. Aí mostra bem ali, claramente naquela imagem, você pode ver que você faz uma solicitação, aí aparece ali, ó, get URL. Ele vai buscar, isso aí tudo está acontecendo nos bastidores. Vai lá no servidor, o servidor monta a página para você, e aí ele retorna a mensagem com a página, e aí você vai ver. Tudo isso acontece em milissegundos até você receber essa página pronta. Então, a gente tem aí, eu mostrei para você o protocolo de HTTP, mas existem diversos protocolos para a internet. Então, SMTP, que é um protocolo de e-mail, né, para envio de e-mail. FTP, que é um protocolo de arquivo, de troca de arquivos. SSH, que é um protocolo de segurança. Você pode enviar dados, mas de uma maneira mais segura. Ele criptografa cada dado que é enviado. IRC, que é um protocolo de comunicação. POP3, que é um protocolo de e-mail. E o BitTorrent, que todo mundo conhece aí. Eu tenho certeza que vocês já baixaram algum filme aí no Torrent. Então, o BitTorrent é um protocolo novo que foi criado para troca de arquivos também, tá? E aí não existe só como protocolo de transporte o protocolo TCP. Existem outros, o UDP, RTP, né, SCTP. Tem vários protocolos aí que vêm sendo criados, né? Então, o protocolo é uma linguagem comum para contribuir com diferentes computadores em diferentes regiões falem a mesma língua. O que isso quer dizer? Por exemplo, imagina só, um computador chinês vai se comunicar com um computador brasileiro. E aí ele tem um jeito lá, tem uma linguagem, tem um formato, tem um padrão diferente do nosso. Como é que o nosso vai conversar com ele? É a mesma coisa, um computador conversando com o outro, se não tiver um protocolo, não tiver uma maneira, tiver uma regra que seja igual para os dois, vai ser a mesma coisa de um chinês tentando conversar com um brasileiro. O brasileiro vai falar, olá, tudo bem? E aí o chinês vai falar, e aí o brasileiro não vai entender. Então, dessa maneira, acontece com os computadores. Os computadores precisam falar a mesma língua. Por mais que o computador fale a língua zeros e uns, né, a língua binária, ele precisa compreender, precisa haver um padrão. Então, para isso existem os protocolos aí, tá? E aí, nos anos 90, depois que a internet já está criada, né, a gente passou a ter os produtos, serviços na internet. Dá só uma olhada como é que o Google era. Esse aí é o primeiro Google, tá? O Google era desse jeito aí. Esse é o primeiro Google que foi lançado. E esse aí é o Yahoo, tá? Que foi o primeiro buscador do mundo, foi o Yahoo. Depois veio o Alta Vista, não sei o quê. E aí, por último, veio o Google. Esse de baixo, que você está vendo lá, o Netscape, ele é um navegador. Ele é um browser. É um navegador de internet. Então, o primeiro navegador a ser lançado foi esse daí. Hoje a gente já tem outros que você deve conhecer, que é o Google Chrome, tem o Internet Explorer, que inclusive morreu agora, né? Não vai ter mais Internet Explorer, a Microsoft vai lançar o Edge. Mas a gente tem o Google Chrome, tem Opera, tem vários outros, tem o Safari, enfim, tem vários outros browsers que você pode estar usando aí. E aí, nos anos 90, a gente teve um boom de serviços, de projetos, de browsers, de portais. Foi quando foi lançado diversos portais na internet, inclusive a Globo foi lançado nesse período. E aí a gente tem, olha só, nos anos 90, quer dizer, a internet foi constituída nos Estados Unidos lá nos anos 50, 60, 70 e veio chegar no Brasil nos anos 90. Nos anos 90 a gente passou a ter também o nosso boom. Por aqui a gente teve o caso do Universo Online, né, que é o UOL, que você conhece. Esse aí é o primeiro UOL. E a gente tem a Globo.com. Dá só uma olhada como é que a Globo era. Naquele período lá, 1996, 97, era desse jeito aí, tá?
Eu, inclusive, cheguei a usar a internet, né? Nesse período eu era aluno da UESP e só quem tinha internet na época eram as universidades. Assim, poucas pessoas que tinham modem. Dá uma olhada na diferença dos anos 90 para hoje em dia. Nos anos 90, olha só como era feito. E aí hoje em dia, essa aqui é a página recente, eu peguei. A internet se desenvolve no Brasil e no mundo na era dos anos 2000, ganhando mais espaço, como celulares, TVs, carros. Hoje a gente tem internet em tudo isso daí, tá? A gente tem internet no carro, direto no carro, a gente tem internet na geladeira. Quando eu falo direto no carro, o GPS não deixa de ser um acesso à internet, via satélite, mas é um acesso. E o relógio, certo? O relógio hoje em dia, tá todo mundo vendo aí, Apple Watch, o Google também lançou o relógio dele, que é o Android, me esqueci agora o nome, mas cada um está lançando o seu relógio. Daqui a pouco a gente vai estar vendo aí todo mundo, isso vai baratear e todo mundo vai ter o seu relógio ligado na internet. E aí a gente tem aí, ó, a W3C, que é a organização, empresa responsável pela padronização do World Wide Web, fundada por Tim Berners-Lee. Aquele rapazinho que a gente viu lá fundando a internet, ele fundou uma organização para tornar a web um ambiente mais fácil de ser conectada por diversos tipos de dispositivos. O que ele está fazendo? Ele está padronizando. Como a gente viu lá, a questão do TCP/IP, é preciso haver um padrão, porque se não houver padrão, cada um vai falar a sua língua, e aí vai ser difícil. Né? Você não pode querer um brasileiro tentando falar com inglês, o inglês chega, hi, how are you? O brasileiro diz, não estou entendendo o que você está falando. Então, é interessante que você tenha essa padronização e quem está responsável por isso é a W3C, né, que é uma empresa. W3C é uma empresa, uma organização formada, na realidade, de várias empresas. Tem a Apple, tem a Microsoft, tem a Google, tem Facebook agora também faz parte. Então, tem várias empresas que estão aí responsáveis por padronizar a internet. Uma análise interessante é que todas essas empresas são americanas. E aí você percebe que elas vêm constituindo a internet, elas criaram um padrão chamado HTML5. Tá? Esse padrão de HTML5 é um padrão novo, mas o HTML5 vem do HTML, que vem ao longo do tempo se estruturando de lá para cá. A primeira coisa que foi inventada foi o HTML. O que o HTML é? É aquele documento que eu havia falado, um documento de hipertexto, onde você pode criar um documento que é clicável nele, você pode interagir com esse documento. Então, o que o HTML5 é, na realidade? É uma linguagem para estruturação de conteúdo, e eu quero que isso fique muito claro. É a estruturação de conteúdo para a construção de documentos de hipermídia, como websites. Então, você tem, com ele, você pode criar uma página de internet, mas o foco dele é conteúdo. E o foco do CSS3, que é outra linguagem, é a apresentação do conteúdo para a construção de websites. Com CSS3, que é uma linguagem que a gente também vai ver, essas linguagens aqui, HTML5, CSS3, a gente vai ver durante essa disciplina, tá? E a gente vai ver com foco não só para a construção de websites, mas para a construção de uma maneira que você possa também fazer com que ele funcione no celular. E o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem para dinamizar o conteúdo. Então você tem aí o HTML5, o CSS3 e o JavaScript. O HTML5 é o conteúdo, o CSS3 é a apresentação e o JavaScript é o dinamismo. O JavaScript é o que vai fazer os efeitos, é o que vai fazer aquilo se mover, é o que vai fazer com aquilo responder a um clique. Quando você clica em alguma coisa ou em algum ponto da página, vem uma animação, vem alguma coisa que vai se mexer na página, enfim. É o dinamismo. A tornar a página dinâmica vai vir com o JavaScript. As três são linguagens, as três precisam ser aprendidas. E é o que a gente vai ver nessa disciplina. Então, HTML5 é o conteúdo, CSS3 é a apresentação e o JavaScript é o dinamismo. Tá? Então, se você vai montar uma página, tá pensando no conteúdo aqui, vai ter, você prototipou, né? Fez lá o seu protótipozinho no papel, aquilo vai ter um menu
você vai montar ele com HTML5, a parte de conteúdo. O que é que vai ter lá? E aí, como aquele botão vai se apresentar, você vai fazer com o CSS3. Aí você quer que quando clique no botão, saia uma imagem se movimente. Então você vai fazer isso com o JavaScript, cada um para uma coisa específica. Para você ter noção, as pessoas têm usado os três hoje em dia, tanto para construir sites para a internet, como para construir também jogos para a internet, para celular. E as pessoas também têm usado os três para construir aplicativos para celular. Então, hoje, esses três são um padrão interessantíssimo. Você não constrói apenas websites. Esses três são um padrão que são mantidos, esse padrão, a regra de uso, o padrão em si, né, o documento que a gente vai estar, as especificações que a gente vai estar podendo seguir, são constituídas pelo aquele W3C, que é o consórcio de empresas que vai constituir. Então, Google, Facebook e várias outras empresas, elas juntas estão pensando a internet que a gente precisa, né? E aí a gente tem, uma das coisas que a gente vai ver nessa disciplina é design responsivo, tá? Design responsivo é ele funcionar, você desenvolver algo em HTML5, CSS, JavaScript, e isso funcionar tanto para o celular, quanto para o tablet, quanto para o website, né? Para funcionar no computador. E aí você tem um design responsivo aí, e eu gostaria de mostrar a internet em alguns números aí. Brasil versus Estados Unidos, por exemplo. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, mas tem 99 milhões apenas na internet. Nos Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes e tem 254 pessoas na internet. O número de usuários de celular hoje é bem maior do que o número de pessoas na internet. O tempo de uso da internet o diário hoje nos Estados Unidos é de cerca de 6 horas, no Brasil cerca de 2 horas. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Cerca de 2 horas no celular. Aliás, isso é os números no Brasil. É no Brasil isso aqui. E aí você tem 39% da população, hoje já está bem maior do que esses 39% de pessoas usando celular para acessar a internet. Tá? Esse número aqui já está maior. Mas eu trouxe esses números para você ter noção da força da internet hoje no Brasil, tá bom? E eu gostaria de deixar para que você faça a sua pesquisa, é o developer.mozilla.org/pt-br, que é um espaço da Mozilla. A Mozilla é a empresa responsável por fazer o Firefox, que é um browser, um navegador de internet. E aí, nesse espaço aqui, você consegue encontrar, de uma maneira didática, bem atualizada em português, HTML5, CSS3 e JavaScript, tá? Então,